Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. A família de Ló. Ao falar do final dos tempos e da vinda do Senhor Jesus, o Evangelho de Lucas menciona não apenas a família de Noé, como também a de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas capítulo 17, versículos do 28 ao 30. Ló, que era sobrinho de Abraão, viveu em uma época que precedeu o julgamento de Deus sobre as pessoas, assim como Noé. Ló era considerado um homem justo e sentia-se afligido pelo comportamento libertino de seus contemporâneos em Sodoma, cidade onde vivia. 2 Pedro 2,7. Apesar disso, não vemos nele um testemunho de alguém que tinha uma aliança com Deus e uma vida comprometida com Ele. Tampouco vemos em Ló a mesma busca por Deus e por fazer sua vontade, como vemos em seu tio. Não fosse pela intercessão de Abraão, talvez Ló nem mesmo escapasse da destruição de Sodoma. Gênesis capítulo 18, versículos do 16 ao 33, confrontar com Gênesis 19, 29. Gênesis 13 mostra que ele seguia Abraão e com ele se tornou rico, mas não mostra que em toda a sua vida tem erigido um altar e invocado o nome do Senhor como fazia Abraão. Versículos 4 e 5. Um dia houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de seu tio. Este sugeriu que ambos se apartassem. Seria razoável Ló deixar Abraão escolher antes dele para onde ir, mas em vez disso ele escolheu para si toda a campina fértil do Jordão. Versículos do 10 ao 11. Sua escolha indica que ele era egocêntrico e que queria viver uma vida mais fácil, fazendo o que lhe era mais conveniente. Ló não se importou com seu tio já idoso, e muito menos em saber qual era a vontade de Deus. Por fim, o caminho que ele escolheu levou a Sodoma, um lugar onde os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, e ali passou a morar. Versículos 12 a 13. Ló estava à porta da cidade, lugar de honra para quem era juiz, quando 2 anjos foram enviados para resgatá-lo. Gênesis capítulo 19, versículos 3 e 9. Os anjos recusaram o convite de pernoitar em sua casa, pois somente queriam cumprir sua missão de tirá-lo dali o mais rápido possível. Mas pela insistência de Ló, eles entraram em sua casa, onde se banquetearam. Vieram então os moradores da cidade para abusar de seus hóspedes. Ló procurou preservar-lhes a vida, oferecendo suas filhas virgens para que os homens fizessem com elas o que bem quisessem. Versículos 5 e 8. Que confusão! Ló se acostumou com o estilo de vida de Sodoma e se tornou insensível à maldade e perversidade da cidade. Resultado, mesmo tendo mantido suas filhas virgens, ele as expôs a situações tão constrangedoras. Isso tudo mostra que a escolha de Ló afetou não somente a ele, como também toda a sua família. Seus futuros genros não foram convencidos por eles a sair daquela cidade e a escapar de seu julgamento, pois pensaram que Ló gracejava com eles. Isso revela que as palavras de Ló não eram levadas a sério por eles. Versículo 14. Que situação lamentável! Ao serem levados para fora da cidade, mesmo puxado pela mão, Ló apresentou certa resistência em sair, dizendo: assim não, Senhor meu. Versículo 16 ao 18. Mas foram advertidos pelo anjo a nem olhar para trás, mas a fugir para o monte, a fim de não perecerem. Infelizmente, sua esposa não lhe deu ouvidos e olhou para trás, para onde seu coração estava pegado, e tornou-se uma estátua de sal. A menção desse fato pelo Senhor Jesus indica que ele se tornou um sinal de vergonha e advertência para todas as gerações. Já as filhas de Ló decidiram, após embriagá-lo, cometer incesto com ele para dar-lhe descendência. Isso revela que Ló não conseguiu colocar nelas alguns princípios divinos quanto ao modo de viver que agradava a Deus. Por não serem instruídos nos caminhos do Senhor, não tiveram temor a Deus, e o resultado desse incesto
foi o surgimento de dois povos, Amonitas e Moabitas, que se tornaram grandes inimigos do povo de Deus e tiveram o mesmo fim de Sodoma e Gomorra. Sofonias 2:9. Das experiências de Ló, aprendemos que não é suficiente ficarmos indignados com a situação atual do mundo, mas devemos ter um coração de aprender lições de fé e dependência de Deus vistas em Abraão, seu tio. Precisamos também contabilizar as consequências de nossas escolhas e, para isso, orar antes de tomar qualquer decisão, pois se não negarmos a nós mesmos, podemos pôr em risco toda a nossa família. Também vemos que não podemos nos acostumar com as coisas do mundo e permitir que as práticas mundanas façam parte de nossa família, pois elas podem se tornar um tropeço na hora de querer fugir das tentações. Precisamos fugir para a vida da igreja, onde muitos de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Precisamos nos consagrar ao Senhor e invocar seu nome e não somente ficar perto de quem tem esse viver. Quando estamos em sua presença e buscamos fazer sua vontade, nossa família inteira é beneficiada, poupada de destruição e de situações vergonhosas, e podemos ser úteis a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não permita que a nossa casa seja como a de Ló.